como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Hoje o devocional vai ser sobre Marcos 8, capítulo 8, o versículo 14 ao 21. Eu não vou ler aqui agora o versículo, porque eu não tô... na verdade, eu não tô com a minha Bíblia aqui, eu tô aqui no estúdio e eu não tô com a Bíblia. Mas depois vocês leiam lá Marcos 8, 14 a 21, para vocês verem tudo como é que foi certinho. Nesses versículos, Jesus ele adverte os discípulos dele sobre o pão dos fariseus. E aí, se vocês forem ler lá na passagem, Jesus fala do pão, certo? Mas Jesus não está se referindo ao pão literalmente, porque Jesus está querendo se referir ao fermento espiritual do que os fariseus ensinavam. Então, na passagem bíblica, os discípulos deles discutem que eles querem o pão, eles querem comer o pão porque eles não têm o pão. Eles olham o pão que Jesus está falando como o pão para comer mesmo, para eles comerem. E aí eles discutem, né? Começam a discutir ali que não, mas a gente não tem pão, Jesus. A gente quer o pão pra gente se alimentar, porque a gente tá sem pão aqui. Só que Jesus, ele não estava querendo falar literalmente do pão. Ele queria que os discípulos dele entendessem sobre o fermento espiritual, sobre aquilo que os fariseus ensinavam, sobre aquilo que os fariseus, eles seguiam, né? Eles pregavam. Então, o que Jesus estava ali tentando ensinar para eles? Para que os discípulos eles ficassem longe dos fariseus, longe das atitudes hipócritas que eles tinham, entende? E aí, isso é resumindo o que Jesus estava querendo falar pros discípulos dele lá naquela passagem. Porém, o que eu tive de estudo ali, tipo de percepção? Quando vocês forem ler, vocês vão ver que realmente os discípulos eles estavam discutindo porque eles queriam comer o pão, porque eles não tinham o tal do pão para eles comerem, eles queriam se alimentar. E aí, se a gente levar para algo nosso, hoje, para nossa realidade, às vezes a gente tá passando por problemas, por dificuldades, e quando a gente tá passando por isso, a gente fica supondo algo, a gente fica supondo, eu estou passando por isso para talvez eu aprender isso. Eu estou passando por dificuldades financeiras porque Deus quer me ensinar a economizar. Eu estou passando por traições em relacionamentos ou amizades porque eu tenho que ser mais forte. E aí a gente fica supondo coisas pelas quais a gente tá passando. A gente fica discutindo, sabe? Tipo assim, cara, a gente tá passando pela situação, né? E a gente fica discutindo aquilo, a gente fica raciocinando, a gente fica supondo do porquê que a gente está passando por tal situação. E aí, o que tem a ver essa passagem com relação a isso? Porque os discípulos, eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Eles continuavam discutindo, mas a gente quer o pão, a gente precisa comer o pão. Mas Jesus não estava falando do pão, mas eles continuavam supondo que era o pão de comer, né? E é o que muitas vezes a gente faz, né? Às vezes a gente tá tentando entender o que a gente tá passando, supondo coisas, a gente tá deduzindo coisas para tentar entender o porquê daquilo, o porquê que aquilo está acontecendo. E aí, a nossa mente, ela fica raciocinando o tempo todo, deduzindo o tempo todo sobre o problema, sobre o porquê. E aí, o que acontece quando a gente fica deduzindo demais, a gente fica supondo demais as coisas? Deus, ele não consegue chegar até nós, porque a gente tá tão focado naquilo, a gente está tão focado em deduzir, em supor por que a gente está passando aquilo, que Deus não consegue chegar até nós, entende? Deus não consegue
chegar com aquela paz que só Ele pode dar. Deus não consegue chegar com aquele acalento, sabe? Aquela coisa que tu pensa, que tu sente assim, nossa, tô me sentindo tão acolhida, tô me sentindo tão em paz, tão bem, assim, sabe aquela calmaria? Deus não consegue chegar porque a gente tá tão focado tentando supor do porquê do problema que Ele não consegue chegar até nós. E aí, a palavra de Deus diz em Romanos 8, versículo 6, bem assim: a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, o que isso quer dizer? Que as suposições e deduções que a gente fica criando na nossa mente nada mais é que a mentalidade carnal, ou seja, a mentalidade morta, como diz a palavra de Deus. Então, tudo isso que a gente fica supondo não vem de Deus. Essas suposições, essas deduções. E aí, gente, eu quero que vocês entendam aqui, ó, não é errado a gente tentar entender o que a gente tá passando. Não é sobre isso que eu tô falando. Não é errado tentar entender. Mas é errado a gente ficar raciocinando tanto ao ponto da gente começar a ficar confuso. Aí o que acontece? A gente fica pensando tanto naquilo, tanto no problema, tanto no porquê que a gente tá passando por aquilo, que a gente começa a ficar ansioso, que a gente começa a ficar estressado, que a gente começa a duvidar, até duvidar das coisas que Deus faz por nós. E aí muitas vezes é nessas brechas da gente ficar pensando tanto que o inimigo vem. E aí a gente dá abertura para ele vir e colocar mais coisas na nossa mente. Sabe daquela coisa tipo, ai, Deus não tá comigo, eu tô passando por isso, por esse problema, mas Deus não tá comigo. Aí tu começa, os teus olhos começam a se virar para outros lados, tipo, aquela pessoa tá passando por tal coisa, como é que ela tá bem? E por que eu tô passando por isso? Tu entende? Então, o raciocínio demais a ponto de te deixar confusa e te levar a uma ansiedade não é certo. Isso é pura mentalidade carnal e isso faz com que Deus não consiga se aproximar de nós. Então, quando a gente perceber que a gente está passando por isso, a gente está fazendo isso, a coisa mais certa a gente fazer é pedir discernimento para Deus, sabe? Pede discernimento, pede para Deus te tirar daquilo, tirar dessa confusão mental, larga nas mãos de Deus, fala o que você sente para Deus, sabe? Seja sincero, abra o seu coração. Deus, por mais que Ele saiba o que você está sentindo, porque Deus é o único que conhece o nosso coração, Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente confie nele. Então, fale para Deus, sabe? Peça direção para Deus em relação a isso. Porque aí a gente começa a se perguntar, por que Deus? Por que isso acontece comigo? Por que eu tô passando por tal coisa? E aí a gente começa a questionar as coisas de Deus. E aí já é errado a gente ficar questionando as coisas de Deus. Aí, lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que incrível! Vocês viram ali o que fala a palavra, né? Não se apoie em seu próprio entendimento. Então a palavra, ela tá fazendo um convite pra gente, que mesmo sem a gente entender, mesmo sem a gente compreender o que tá acontecendo, o porquê que está acontecendo, ela diz, confia em Deus, descansa em Deus. Porque a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento. E a gente ficar deduzindo e supondo as coisas é a gente estar se apoiando no nosso entendimento. Mas a palavra de Deus diz pra gente confiar no Senhor de todo o nosso coração. E olha só o que fala, né? Ele endireitará as suas veredas. Então, Deus ele vai nos dar a direção, Ele vai endireitar o caminho. Confie que Deus tem um plano, todo mundo que tá aqui tem um propósito. As coisas não acontecem à toa. Claro que às vezes a gente toma decisões, né, meio precipitadas, e às vezes as coisas acontecem porque a gente toma decisões sem antes consultar a Deus. Mas Deus, Ele tá contigo. E Ele quer que tu se apoie no entendimento dEle. Ele quer que você confie de todo o seu coração nele. É por isso que eu disse, quando você está passando por isso e começa a ficar já uma confusão mental, larga nas mãos de Deus, entrega a Ele aquilo que você está sentindo. Deus, Ele quer
Ele quer ser o seu melhor amigo, sabe? Ele quer que tu deposite todas as tuas frustrações, as tuas angústias, tudo nele. Então, fale com Deus, sabe? E eu sei que às vezes é complicado quando a gente tá passando pela situação, né? Mas eu vou dar um testemunho de que eu passei por isso. E quando eu larguei nas mãos de Deus, cara, as coisas fluíram. E era esse testemunho que eu ia contar pra vocês, que eu falei no último vídeo, que foi assim, eu vinha, na verdade, faz um tempo já, que eu vinha tentando entender o que eu tinha que fazer profissionalmente, se eu tinha que seguir na área que eu tô, se eu tinha que fazer outras coisas. Sabe quando tu não consegue enxergar aquilo que tu tem que fazer? E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a raciocinar demais e meus pensamentos começaram a ficar confusos, a minha mente começou a ficar muito confusa, eu comecei a deduzir muita coisa e às vezes eu meio que vivia os dias aceitando, mas não aceitando, sabe? Tipo, quando tu tá, não, beleza, eu tô passando por isso porque talvez Deus quer que eu sinta isso. E, na verdade, mas aí eu não conseguia me sentir em paz com aquilo. E aí, eu lembro que teve um dia, teve uma semana, uma segunda-feira, eu tava fazendo meu devocional e orando e tudo mais, e eu disse pra Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais viver dessa forma, sentir isso, eu vou largar nas tuas mãos, tá nas tuas mãos isso, eu não quero mais ficar ansiosa, eu não quero mais ficar me estressando, sabe, ter essas confusões mentais, não, tá tudo entregue a ti, Deus, esse problema é teu, não é pra me largar nas tuas mãos, não é pra me confiar em ti, descansar em ti, então tá tudo entregue a ti. Beleza, eu fiz essa oração de manhã, de tarde eu tive a confirmação da minha oração, e gente, quando eu vi aquilo, quando eu vi a resposta de Deus, sério, eu me emocionei, porque de verdade, a partir do momento que eu entreguei pra Deus e eu senti um conforto, senti um alívio, senti uma paz indescritível. E aí a resposta de Deus vinha tão rápido, é porque realmente Deus não estava conseguindo se aproximar de mim. Deus não estava conseguindo chegar até a mim. Então, por isso que eu falei, às vezes a gente está supondo tantas coisas, deduzindo tantas coisas, Deus não está conseguindo chegar, se aproximar de nós. Então, assim, o nosso entendimento, ele é muito limitado. Porque a gente realmente vai deduzir as coisas relacionando ao que a gente já passou, as dores que a gente já sentiu, né? Então, gente, confie em Deus. Não se apoie em você, não se apoie nas pessoas, não se apoie em ninguém, se apoie somente em Deus. Ele é o único que sabe da sua vida, do seu coração, de você. Ele é o único. E aí, como que a gente faz para mudar isso, né? Sara, eu tô passando por isso e eu quero realmente mudar. É oração. É oração, a leitura da palavra, porque é na leitura da Bíblia que a gente conhece a Deus. E, cara, tu orar, gente, não precisa ser algo, uau, nossa, eu vou tirar 1 hora pra ficar orando. Não, é tu conversar com Deus. Sabe quando começar a vir aqueles pensamentos? Fala, não, Deus, eu confio em você, você está no controle de todas as coisas, sabe? Eu não vou me apoiar nos meus pensamentos, nas minhas suposições, não, tá tudo nas tuas mãos. É você falar com Deus. E você pode ter certeza que se você fala com fé e você crê que Deus vai te dar a paz, vai te dar todo o discernimento, vai acontecer e você vai sentir. Então, assim, diga hoje, tá? Eu quero deixar aqui, vocês podem até anotar, para depois vocês declararem em voz alta, tá? Anotem isso. Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti e não nas minhas forças. Dirige os meus passos. Então, declare essa palavra, sabe, com fé mesmo e continue em oração. Não deixe que os seus pensamentos, suas suposições te afastem de Deus. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Obrigada por ter ficado até aqui.
Obrigada de coração. Eu tenho essas palavras que eu trago aqui, gente, é um direcionamento de Deus. E então, assim, espero que vocês tenham gostado de verdade. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Comentem aqui embaixo, isso ajuda muito o YouTube a entregar, né? E porque ele entende que o vídeo está sendo relevante, ele entrega para outras pessoas. Se inscrevam no canal. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.